410 mil mortos me separam de Bolsonaro. Foi isso que Mandetta disse no seu depoimento que acabou de terminar para a CPI. Mandetta prestou depoimento na condição de testemunha, foi um depoimento que iniciou por volta das 11 horas da manhã e se prolongou até por volta das 6h30 da tarde, um depoimento longo, importante, que condena Bolsonaro. Foi um depoimento bomba do Mandetta. Bolsonaro, pelo depoimento do Mandetta, está condenado. Muitas pessoas falaram, ele tinha que ter sido mais incisivo. Gente, política é a arte da sutileza, ainda mais no Senado. Eu não espero no Senado, uma CPI do Senado, com termos chulos, genocida, essas coisas. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É o Senado, a casa mais importante de todo o poder legislativo. Há um decoro, há um código linguístico a ser seguido. E quando esse código linguístico começou a ser quebrado pelo senador Jorge Cajuru, numa participação à distância, Cajuru falou bobagem. Há um decoro. E nós temos que entender a sutileza das palavras que são utilizadas pelos senadores e também por Mandetta, que é um ex-ministro e que não é bobo, ele não caiu em nenhuma casca de banana. E ficou muito claro também que a abordagem que o governo está tentando utilizar com a sua tropa de choque vai dar em água. Porque tudo que a tropa de choque tentou contra o Mandetta fracassou, falhou. O governo está condenado. Bolsonaro está condenado. E por quê? A CPI, como nós falamos aqui no canal há muito tempo, como Renan Calheiros também falou, como o presidente Omar Aziz também falou e vários outros senadores durante a sessão também falaram, essa não é uma CPI para investigar corrupção. Essa é uma CPI para avaliar a conduta de Bolsonaro durante a pandemia, se o Bolsonaro agiu de modo deliberado para que as pessoas se contaminassem e se ele tem responsabilidade nas mais de 400 mil mortes pela doença. É isso que a CPI está avaliando. E nesse conjunto de pontos a serem avaliados, nós temos algumas coisas que são importantes. A primeira delas, negligência. Bolsonaro tinha consciência do que iria acontecer com o país? Esse é um ponto. Sabendo o que iria acontecer, Bolsonaro tomou alguma providência? Ponto 2. Houve a promoção de um medicamento sem eficácia comprovada como política pública de saúde? Esse é o segundo ponto. Há o terceiro ponto, que é Bolsonaro recusou a compra das vacinas? Houve a possibilidade de comprar vacinas? O presidente não quis comprar? Esse é o terceiro ponto. Se você avaliar todos esses pontos e Bolsonaro for considerado culpado em todos eles, há um problema para o governo. O depoimento do Mandetta foi um depoimento para nós avaliarmos a negligência de Bolsonaro e a cloroquina como política de governo, ou outros medicamentos sem eficácia. Hoje foi o depoimento do Mandetta. Seria o depoimento do Mandetta e do Taishi. Pelo fato do Eduardo Pazuello ter ficado com medo, ter falado que está aí com uma suspeita de Covid, o que aconteceu? Pior para o governo. Porque o depoimento do Pazuello vai ser postergado para daqui 15 dias e abriu um espaço na agenda amanhã para o Nelson Taishi prestar os seus esclarecimentos, os seus depoimentos. O Mandetta falou sobre tratamento ineficaz e também sobre negligência. O Taishi amanhã vai falar sobre vacinas. Todas as histórias com vacinas vão recair sobre o Nelson Taishi. E aí, pessoal, é a pá de cal, porque o Mandetta já cavou a cova do Bolsonaro. Porque em todos os momentos do depoimento dele, e ele iniciou o depoimento falando sobre isso, ele quis passar a imagem de que ele era o gestor responsável, que ele avisou o Bolsonaro, que ele tentou, mas ele não conseguiu ser ouvido. Muito do depoimento que o Mandetta falou hoje, eu já tinha antecipado para vocês porque estava no livro dele, Um Paciente Chamado Brasil. E nesse final de semana eu vim aqui e até recuperei alguns pontos, alguns trechos do livro do Mandetta. Mas ele falou, eu avisava Bolsonaro. Bolsonaro falava comigo que ele ia seguir as minhas recomendações e depois seguia para um outro lado. Dias depois voltava atrás, gerava confusão. Nós tínhamos programado, nós tínhamos feito um planejamento, um monitoramento dos medicamentos que agora estão faltando nos kits de intubação. Porque a gente viu o que aconteceu na Europa, na Itália, enfim, na Ásia. E nós nos antecipamos. Então Mandetta quis passar uma imagem de que ele era um gestor técnico, um gestor responsável,
um gestor que olhava para a ciência e que o país estaria muito mais seguro se ele continuasse como ministro da Saúde. Mas Bolsonaro não seguiu as recomendações dele. Essa foi a principal mensagem do Mandetta. E isso cai naquele aspecto, naquela esfera do negacionismo que Bolsonaro negligenciou a doença a todo momento. Então isso ficou muito claro. E foi muito interessante porque no início todos eles tinham um certo tempo, né? Os senadores tinham lá 15 minutos dentre perguntas e respostas do Mandetta. O Renan Calheiros, como era relator, ele tinha o tempo indefinido. Claro, com bom senso, mas ele poderia ficar o tempo que ele quisesse. E pareceu muito combinado a conversa dele com o Mandetta, perguntas e respostas. Parecia que eles já tinham tomado uma Coca-Cola antes para se acertarem, mas como eles são políticos profissionais, não estamos falando com os amadores do governo, então deixaram nenhum tipo de rastro, mas foi um ping-pong e sempre o Renan Calheiros dando soquinhos, parece na altura da cintura do Bolsonaro. Não vai vir um golpe forte, um jab direto no rosto, não, um gancho, não, é tudo na linha da cintura, para ir minando. E as perguntas feitas pelo Renan Calheiros depois acabaram sendo repetidas, mas ficou muito claro. Eu tentei fazer algo que Bolsonaro não fez. E outra, partes do depoimento do Mandetta foram muito duras, porque ele falou o seguinte, olha, eu não estava sozinho. Os militares falavam, outros ministros militares falavam para o Bolsonaro seguir as minhas recomendações, mas ele não seguia, porque ele era aconselhado por um grupo paralelo que fornecia informações para ele. E aí nós chegamos num ponto nevrálgico que é a questão da imunidade de rebanho. Bolsonaro promoveu a imunidade de rebanho? Porque se o Bolsonaro promoveu a imunidade de rebanho, isso é um crime contra a humanidade. E o Mandetta falou no livro dele que o Bolsonaro acreditava que somente pessoas com comorbidades, ou seja, que tinham doenças prévias ou os velhinhos iriam morrer. E ele falou sobre isso também na CPI. E o Bolsonaro acreditava nisso, porque o senador Tasso Gereissati perguntou, Bolsonaro acreditava na imunidade de rebanho? E outros também perguntaram isso e Mandetta falou, entre outras palavras, né, trocando em miúdos, de sim, Bolsonaro acreditou nisso. Ele acreditava na imunidade de rebanho. Então isso é muito sério. Então só por esse ponto já é um problema. Outro ponto é com relação à cloroquina. O Mandetta inclusive revelou que houve uma pressão para que se modificassem a bula da cloroquina para incluir Covid. Isso é um absurdo. Um absurdo. E foi usado a cloroquina como política de governo. Porque ele falou, a ordem para o exército produzir cloroquina não veio de mim, veio do governo. Ou ele falou assim, não veio de mim, pelo menos deixou entender que uma ordem veio do governo. Ele falou assim, eu nem poderia comprar cloroquina, porque quando eu vou fazer uma compra, eu tenho que justificar essa compra. Embasada na ciência, a cloroquina não tem embasamento científico, então eu não poderia nem comprar. E eu não vou receitar cloroquina, porque ele falou lá da questão médica, eu tenho que ver qual que é o benefício perante o malefício. Se a cloroquina não tivesse efeito colateral nenhum, eu poderia receitar, mas ela tem. Eu preciso ficar fazendo monitoramento cardíaco com o paciente, porque se ele tiver uma arritmia, ele pode morrer. Então foi algo muito sério e foi mostrado que o Bolsonaro tinha a cloroquina como a sua política de governo. E o Alessandro Vieira, senador, foi muito preciso, ele falou assim, o médico, na condição individual dele, ele pode receitar o remédio. Ele pode. Porque é o médico enquanto indivíduo. Agora, um governo usando isso como política de Estado, não tem como. Não pode. É errado. É ilegal. Então assim, ficou comprovado pelo depoimento do Mandetta, é claro, ficou elucidado, né? Mas novos depoimentos vão ser colhidos e novas informações, novos documentos, mas ficou assim indicado, inclinado, que Bolsonaro acreditava na imunidade de rebanho. O Mandetta passou todas as informações, ele falou assim, eu avisei, eu falava. E o Tasso Gereissati perguntou, o Bolsonaro tinha ciência dos 180 mil mortos, desse número, dessa projeção que você fez? E eles erraram em 10 mil. Porque até o final de 2020 iam morrer 180 mil mortos, morreu 190. É uma projeção muito bem feita. Uma margem aí de 10 mil? Poxa. Ele falou assim, o Bolsonaro tinha consciência disso? O Mandetta falou, tinha. Ele fez alguma coisa aí, o Tasso? Ele fez alguma coisa para evitar esse número? Alguma sugestão, qualquer coisa? O Mandetta falou, não. Bolsonaro foi negligente, indicou um tratamento sem eficácia para o combate à pandemia e adotou o tratamento precoce. Imunidade de rebanho. Então assim, amanhã, ou hoje, dependendo de quando você estiver vendo, o depoimento do Taishi, ele é radical. Mandetta acabou com o Bolsonaro, ele condenou o Bolsonaro. E todas as falas dos governistas que foram basicamente defender o tratamento precoce, defender a cloroquina, não surtiram efeito, porque o Mandetta foi muito bem, olha, não tem, até é louvável esse anseio de vocês, mas não tá na ciência, é muito fácil fazer um teste científico,
um procedimento, é fácil, o mundo inteiro está fazendo. Ele até ironizou, poxa, se lá em rancho, não era Rancho Fundo, enfim, no Rio Grande do Sul, eles acharam, eu espero mesmo, né? Mas os outros países, em Nova York, Washington, Paris, não conseguiram. Né? E depois tentaram pegar algumas contradições do Mandetta, falaram muito do carnaval. O Mandetta falou, mas no carnaval nós não tínhamos nem caso no Brasil confirmado. Então assim, acabou. Não há o que o Bolsonaro, nesse momento, possa fazer. E no final, o senador Omar Aziz foi muito duro. Ele falou o seguinte, 400 mil mortes não acabam em pizza. Essa CPI não vai acabar em pizza. Isso foi um recado para todos aqueles que estão achando que vai acabar em pizza. Vamos esperar o depoimento do Taixe, mas o do Mandetta, assim, ele condena Bolsonaro. Condenou. E a gente já sabia porque nós lemos o livro do Mandetta. Deixe aqui os seus comentários e me sigam no Twitter, @profileoficial.